Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil, edição especial de domingo. Compromisso com a verdade. Mais uma vez, pergunto de qual lugar maravilhoso, abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Participe, deixe sua opinião, é muito importante, participe do chat ao vivo, é sempre muito bom saber sua opinião, seu comentário e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias que foram destaques durante a semana. A posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Prestigiado, gente. O ministro Alexandre de Moraes, que ficou tão conhecido nos últimos anos, não é? E por conta disso muitos acreditam em polêmicas no seu mandato frente ao Tribunal Superior Eleitoral, mas parece que se depender dele, pelo menos neste momento, e da própria posse, Alexandre de Moraes pode surpreender e talvez faça um período aí com muita tranquilidade, não é? Durante essa caminhada eleitoral. Como foi a noite da sua posse, principalmente porque posse tendo todos os ingredientes das eleições deste ano, plenário da Corte reunindo no mesmo ambiente os principais concorrentes ao Palácio do Planalto nas eleições de 2 de outubro. Os 3 candidatos mais bem colocados, não é? O atual presidente Jair Bolsonaro, o petista Lula, o pedetista Ciro Gomes. No evento em Brasília, além deles, mais 2 rivais, os ex-presidentes Michel Temer e Dilma Rousseff. Dilma que sofreu impeachment em 2016, tem fúria contra Michel Temer. O primeiro encontro de Dilma com Temer desde que ela sofreu impeachment e ele assumiu a presidência da República. Nos últimos 6 anos, os dois nunca se falaram a não ser em discussões públicas por meio da imprensa, nas quais Dilma rebateu falas de Temer sobre ela e vice-versa. Até Bolsonaro, gente, está mais tranquilo e satisfeito com a abertura do TSE às solicitações das Forças Armadas com relação à segurança, não é, da votação e da apuração dos votos. Bolsonaro que recebeu de Moraes em mãos o convite para a posse e retribuiu o gesto com uma camisa do Corinthians. E agora é para esperar não é, a performance do ministro Alexandre de Moraes frente ao TSE. Para o bem do Brasil, é bom que tudo corra dentro da normalidade, com transparência, com tranquilidade. Aliás, é bom para todos. O candidato do PT à presidência comentou sobre cores e criticou Bolsonaro por defender o verde e amarelo. O petista, em evento com pequenos e médios empresários em São Paulo, disse: Bolsonaro é o que é porque pensa que existe só verde e amarelo. Não sabe que tem o vermelho. Porque a verdade é essa, que de vez em quando a gente descobre que o mundo não tem apenas uma cor. O Bolsonaro é o que é porque ele pensa que só existe verde e amarelo. Ele não sabe que tem o vermelho. Ele não sabe o que tem, sabe tantas outras cores que a gente gosta. Aí a fala do petista, não é? Agora, curioso é que verde e amarelo tem representação sobre questões como pátria, patriotismo, não é? E vai muito além do presidente da República. E é isso que o brasileiro tem enfatizado atualmente. O orgulho de utilizar a bandeira nacional, a bandeira do Brasil, o repúdio a atos contra os símbolos nacionais, contra a bandeira, que é o principal símbolo, podemos afirmar, de uma nação, a bandeira do país, do povo brasileiro, não é? E verde e amarelo é a cor dos brasileiros verdadeiramente, não é? José Luiz da Atena, mais uma vez, não foi candidato. Pois é, mas ele voltou a dar o que falar ao aplicar uma punição ao repórter Marcelo Moreira ao vivo no Brasil Urgente da Band nessa semana. Tudo aconteceu quando o famoso flagrou o colega de trabalho ao celular durante o programa policial. Da Atena deixou claro que não gostou da distração do jornalista e brincou até com a situação, dizendo que iria suspendê-lo por 3 segundos. Ô Marcelo, para de mexer no telefone que você está na tela, gritou o comunicador assim que viu o repórter com a cabeça baixa digitando no celular, brincando e brigando. Assustado, o profissional da Band prontamente se posicionou atento, como ordenou o apresentador do Brasil Urgente, como falamos, brincando e brigando.
Logo em seguida, Datena frisou que o ato do jornalista poderia lhe trazer consequências negativas dentro do canal. Por isso, ele aplicou-lhe uma punição branda. Por gentileza, pare de trocar mensagens, senão você vai tomar 2,5 segundos de suspensão, 3 segundos. Marcelo Moreira, então, ficou no aguardo para seguir dando a notícia no programa. Enquanto isso, Datena contava o tempo. Que coisa, hein? Já pode falar, está liberado. Não pode mexer no celular antes de entrar no ar, já está liberado. Mas tomou 2,5 segundos de suspensão no ar, disparou Datena. Claro que deu polêmica, muita gente achou que foi falta de elegância de Datena, achou exagero do apresentador, a brincadeira, a briga, a punição ao repórter. Jair Bolsonaro já tem uma ideia sobre os temas que quer abordar na sabatina do Jornal Nacional nesta segunda, dia 22. O presidente diz que não esperava ficar frente a frente com William Bonner e Renata Vasconcelos, mas já tem uma lista sobre os pontos mais delicados do governo, entre eles a pandemia da Covid-19, a crise hídrica, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Tudo porque Bolsonaro sabe que Bonner e Renata não vão perder a oportunidade de cutucá-lo. O presidente da República revelou a estratégia em conversa recente com outro jornalista na internet. Jair Bolsonaro, será o primeiro dos candidatos à presidência da República a ser entrevistado pelo principal telejornal da Globo, que também vai receber outros candidatos principais concorrentes. Muitas vezes o cara quer lacrar, quer crescer. Eu vou voltar, por exemplo, na Globo e não sei o que vai acontecer. Achava que não iria, mas eu vou. Não sei como vai ser o programa, mas estou me preparando, até porque eles passaram 4 anos batendo em mim. Agora tem que mostrar o que quero mostrar, o que nós estamos fazendo, explicou o presidente. Não é ficar naquelas particularidades. Se quiser particularidades, acabando o programa, a Globo News pode fazer mais 4, 5 horas. Vamos fazer. Pergunta tudo. Quer perguntar sobre política? Agora, nesses 20 minutos é para falar sobre o que eu enfrentei durante esses 3 anos e meio, diz o presidente Bolsonaro, orientando que ali naquele momento no Jornal Nacional ele quer fazer isso. Se for para falar de outros assuntos, faz aí na Globo News, então, 3 ou 4 horas de entrevista, acrescentou. Bolsonaro relembrou alguns dos principais problemas enfrentados por sua gestão desde que assumiu em 2019. Uma pandemia, crise de falta de água, essa guerra fora do Brasil, aquela tragédia lá em Brumadinho, logo em janeiro. Começamos também com a questão do Cesare Battisti, que foi preso na Bolívia. O Sérgio Moro queria que ele ficasse. Mandamos para a Itália mesmo assim. Vai que chega em Brasília e um oficial de justiça manda ele ficar. Queria ficar livre dessa carga radioativa o mais rápido possível. Primeira entrevista de Bolsonaro, não é? Ao Jornal Nacional, inclusive, quem lembra, foi marcada por um embate com Renata Vasconcelos. Você lembra? Ele foi questionado no passado sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres, respondendo que a jornalista recebia menos do que Bonner, mesmo que ambos sejam âncoras do jornal. A apresentadora negou que o foco fosse colocado sobre ela. Eu poderia até, como cidadã, fazer questionamentos sobre seus proventos, porque o senhor é um funcionário público há 27 anos e eu, como contribuinte, o ajudo a pagar seu salário, tentou se esquivar Vasconcelos. O meu salário não diz respeito a ninguém, eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu, concluiu ela. Mas nunca ficou explicado se de fato ela ganha igual Bonner. Alguém acredita nisso? De toda forma, o momento ganhou repercussão intensa, sobretudo nos últimos anos e logo após essas declarações e a cutucada dada por Bolsonaro na jornalista. Você viu que, assim como lideranças evangélicas, alguns grupos católicos decidiram fazer uma ofensiva contra a candidatura de nomes que idolatram o comunismo ou estão em defesa de figuras ditadores comunistas, enfim. O Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, por exemplo, é uma dissidência da antiga tradição Família e Propriedade, lançou uma oração. Logo na introdução, um membro do grupo explica que é necessário orar, rezar, já que uma seita vermelha quer voltar ao poder no Brasil.
diz o grupo, sem citar nome ou o que seria isso. Ao mesmo tempo, uma grande reação conservadora neste país se levanta, diz. E nós temos que fazer o possível, o que estiver ao nosso alcance, para incentivar essa reação, afirma o narrador em trabalho do grupo. Outro grupo, católico, o Centro Dom Bosco, divulgou também vídeos de palestras com reclamações sobre o número de católicos que apoiam nomes que defendem ditaduras comunistas. No evento, um palestrante disse que os protestantes estão fazendo o dever de casa, enquanto mais de 50% dos católicos ainda não. Como a gente explica que um católico pode apoiar alguém que tem dito explicitamente para todo mundo ouvir que defende o assassinato intrauterino, outro nome para o aborto, ele que defende censurar a opinião pública na internet ou regular a internet, diz que vai atacar a propriedade privada ou sugere isso quando diz que a classe média ostenta um padrão de vida que não condiz com a sua realidade, afirma um membro do grupo no vídeo. E mais ainda, sem citar evidentemente nomes ou insinuar quem quer que seja. Em um vídeo também, um padre, entre os vários vídeos de padres que circulam a partir de momentos de missas, chamou a atenção por circular com intensidade agora. Padre Vando, diz a legenda, em celebração na paróquia de Monte Serrat, em São Paulo, fez um alerta. Só que desses católicos nunca, ou talvez com muito pouco, viveram a verdade dentro de si. São católicos mornos, que talvez são católicos na teoria, mas não na prática. E Cristo ou se vive ou não se vive. Portanto, o que o católico precisa é conhecer aquilo que acredita, senão é melhor dizer: eu não sou nada. Tenha coragem, talvez, olha, eu sou um mornão. A gente talvez não tenha coragem de falar isso, mas é a realidade. Olha, eu sou um mornão. Eu sou, entendeu, um banho-maria. Não esquento, também não esfrio. Eu sou aquele cara que, sabe, é muito interessante o que dizia, e eu já disse isso aqui e vou dizer de novo. Sabe o que dizia na Divina Comédia Dante Alighieri? Que os mornos, os frouxos, os bananas, o famoso fulano vai com as outras, todo mundo faz errado, eu também faço. Ele falou: esses não são dignos de entrar nem no inferno, ficam numa antessala, porque nem o diabo aceita gente mole. Dante Alighieri, não foi Padre Vandro da Potato Square. Ou seja, pensemos bem como está a nossa vida. Sabe por quê? Porque a nossa felicidade depende disso. Ou nós somos tudo, ou nós não somos nada. Por isso, tenho que dizer, católico não pode defender aborto. Católico não pode aceitar que uma criança seja assim, de qualquer modo ali. Olha, tudo bem. Católico não pode defender a desonestidade, a roubalheira. Católico não pode votar em candidatos que aprovam esse tipo de coisa. Ou nós somos o que devemos ser, ou nós seremos engolidos. No dia em que começou oficialmente a campanha eleitoral, vimos que o candidato à reeleição Jair Bolsonaro escolheu a cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, para dar início ao corpo a corpo com o eleitorado. Bolsonaro chegou à cidade por volta das 10 horas e parou para falar com apoiadores no Aeroclube. Aos apoiadores, ele falou sobre a atuação do seu governo no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e disse não ter errado na condução das ações. Bolsonaro citou ainda a alta dos combustíveis como um desafio que enfrentou este ano. Fizemos a nossa parte em 2020 e 2021 e entramos em 2022. Agora imagine o quanto é difícil lutarmos contra o lobby dos combustíveis no Brasil. Juiz de Fora é a cidade onde Bolsonaro sofreu um atentado à faca durante a campanha eleitoral, em setembro de 2018. Naquele ano, Adélio Bispo esfaqueou o então candidato. Bispo foi preso no mesmo dia. A investigação da Polícia Federal sobre o episódio, realizada em 2 inquéritos, concluiu que ele agiu sozinho no crime.
Bolsonaro estava acompanhado agora da primeira-dama Michele Bolsonaro, também do seu candidato a vice-presidente na chapa, General Braga Neto, e ainda do candidato do seu partido ao governo de Minas Gerais. Juiz de Fora, que fica na zona da Mata Mineira, a sudeste da capital Belo Horizonte, cidade com população estimada em 577 mil habitantes. E ao sair do Aeroclube, muita gente prestigiou o Bolsonaro e ele conversou rapidamente com a imprensa antes de cumprimentar as pessoas que o aguardavam do lado de fora. Aos jornalistas, ele falou sobre a motociata no Rio de Janeiro. E segundo Bolsonaro, o passeio vai ser uma comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Ele também disse que toda a concentração, inclusive das forças militares em desfile no 7 de setembro, será feita em Brasília. Chegou até a ser cogitado, não é um evento no Rio de Janeiro, mas a concentração oficialmente será em Brasília. Depois de falar com a imprensa, Bolsonaro se dirigiu à cidade onde participou, então, de uma motociata com apoiadores. E, assim, ele também conversou com apoiadores, porque a partir de agora está liberado. Como Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais, também Lula, Ciro Gomes e outros candidatos iniciaram a marcha da campanha eleitoral 2022. Agora, no fim de agosto, teremos o início da veiculação de propaganda eleitoral no rádio e na televisão neste primeiro turno. Começa dia 26 de agosto e termina dia 29 de setembro a propaganda no rádio e na televisão. Durante o lançamento da campanha do presidente Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, a primeira-dama Michele Bolsonaro e o candidato a vice-presidente Walter Braga Neto tiveram a oportunidade de falar após o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Michele arrepiou, se dirigindo ao público durante 4 minutos e 40 segundos, enquanto o general falou por 1 minuto e 8 segundos. E ambos relembraram o atentado sofrido pelo candidato, então, em 2018, Jair Bolsonaro. Antes de entregar o microfone a Michele, Bolsonaro classificou a esposa como a pessoa mais importante da cerimônia. Geralmente, as pessoas mais importantes é que falam por último. A pessoa mais importante deste momento não é o presidente da República, não é o candidato, é a senhora Michele Bolsonaro, disse o candidato à reeleição ao Palácio do Planalto. Certamente deve ter lembrado Bolsonaro dos muitos conselhos que recebeu da primeira-dama do Brasil atualmente, Michele Bolsonaro, ao longo desses últimos anos. Michele, em sua fala, agradeceu aos mineiros que foram ao lançamento da campanha à reeleição de Bolsonaro e disse a eles que o evento se tratava de uma campanha simbólica onde o povo vai ser liberto da mentira e do engano. Com a ajuda do povo e de Deus, o Brasil vai sair vitorioso. Pedimos a Deus que haja proteção, amor, paz, sabedoria e libertação para os que estão enganados, disse a esposa do candidato. Ao citar o atentado sofrido por Bolsonaro em 2018, que no discurso Michele citou como aí sendo um grande milagre, a primeira-dama referiu-se a um milagre de Deus. Naquele ano, Adélio Bispo esfaqueou Bolsonaro na barriga, na mesma cidade, não é? Sem a força de vocês, não estaríamos de pé. Essa campanha é um milagre de Deus, disse ela. Começou quando Deus fez um milagre na vida do meu marido. Aqueles que pregam amor e a pacificação atentaram contra a vida dele, mas Deus é maior e a justiça do Senhor será feita, disse Michele. Já o candidato a vice-presidente, General Braga Neto, que é natural de Minas Gerais, disse que Bolsonaro o escolheu para o posto porque os valores são os mesmos. Começar a campanha aqui, para nós, é um marco. É onde eu nasci, onde o presidente renasceu, é a segunda terra dele. Nós estamos juntos porque os nossos valores, meu e do presidente, são os mesmos. Pátria, família, religião e liberdade é o que é mais importante para nós. Esses valores serão mantidos, disse Braga Neto. Braga Neto justificou o discurso mais curto e disse que o papel do vice-presidente da República é ficar quieto e não atrapalhar. Foi justamente por opiniões distintas que até meados de 2021, Bolsonaro e o atual vice-presidente Hamilton Mourão tiveram diversos desentendimentos pelas diversas manifestações de Mourão.
Já Braga Neto disse: não vou falar muito, porque vocês não vieram aqui para me ouvir, mas para ouvir o presidente. Eu sou o vice. O vice não tem muito o que falar, ele tem que ficar quieto e não atrapalhar. Obrigado a vocês por tudo, pelo apoio e contamos com vocês, disse Braga Neto. Será que agradou aí o candidato a vice ao fazer essas declarações? Ciro Gomes e Lula, por sua vez, ambos fizeram caminhadas, os outros dois principais candidatos, além de Bolsonaro, nesta campanha eleitoral. Simone Tebet também teve alguns encontros com apoiadores. De toda forma, a marcha das eleições a partir de agora no ar. E o efeito corte da mamata Lei Rouanet, será que continua ou não? Ao cruzar a rua coberta em Gramado, Rio Grande do Sul, alguns atores que participavam de um festival de cinema na cidade promoveram um ato em defesa do petista Lula. E eles começaram a bater palmas e cantar olê, 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 olá, Lula. Na sequência, clientes e trabalhadores dos bares e restaurantes do local, populares que passavam ou estavam por perto, revidaram e ecoaram maciçamente uma palavra: mito, em apoio ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e em contraponto aos gritos ali histéricos de alguns artistas. Um vídeo foi postado nas redes sociais, mostra a resposta do público. Gravação que foi realizada no dia 15. A revista Oeste confirmou a autenticidade das imagens com comerciantes de 3 estabelecimentos no local que relataram que a manifestação em apoio a Bolsonaro foi de praticamente todos que estavam na rua coberta, exceto os atores. O grupo de artistas integra o elenco de O Pastor e o Guerrilheiro, exibido no Festival de Cinema de Gramado. O Brasil terá 12 candidatos à presidência da República nas eleições deste ano. Com o fim do prazo para registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, já temos definidos os nomes dos postulantes a ocupar o Palácio do Planalto pelos próximos 4 anos. Vale lembrar que o TSE ainda julgará todos os registros de candidatura. Isso deverá ocorrer até o dia 12 de setembro. No entanto, os candidatos estão em campanha oficialmente já. São eles: Ciro Gomes, PDT. A candidata a vice-presidente na chapa é a Ana Paula Matos, também do PDT, vice-prefeita de Salvador. Constituinte Emael, DC, tendo o professor Bravo como vice. Felipe Dávila, Novo. Candidato a vice-presidente na chapa é o deputado federal Thiago Mitral, de Novo Minas Gerais. Jair Bolsonaro, PL. O candidato a vice-presidente na chapa é o militar da reserva, general Walter Souza Braga Neto. Léo Péricles, Unidade Popular. A candidata a vice-presidente na chapa é a dentista Samara Martins, também natural de Belo Horizonte. Lula, PT. O candidato a vice-presidente na chapa é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, PSB. Pablo Marçal, PROS. A candidata a vice na chapa é Fátima Pérola Negra, PROS, partido de Marçal, que enfrenta disputa interna ainda sobre se terá ou não candidato, apesar do lançamento da candidatura. TSE ainda não decidiu sobre o tema. Roberto Jefferson, PTB, chapa terá Padre Kelmon, do mesmo partido, como candidato a vice-presidente. Simone Tebet, MDB. A candidata a vice-presidente na chapa é a também senadora Mara Gabrilli, PSDB São Paulo. Sofia Manzano, PCB. A chapa tem como candidato a vice-presidente o sindicalista Antônio Alves. Soraya Tronic, União Brasil. O candidato a vice-presidente é Marcos Sintra, de 76 anos. Vera, PSTU, candidata a vice-presidência é a indígena da etnia Tremembé, Cunhã e Porã. E aí estão, então, os nomes corajosos disputando a presidência da República nestas eleições. E em entrevista à Veja, o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas de departamentos Havan, deu o que falar. Ele disse que pode parar de investir no Brasil caso o candidato petista Lula vença as eleições.
Para Luciano Hang, o manifesto de apoio à democracia realizado por instituições como a Fiesp e a USP são movimentos de apoio a Lula. Trata-se, na realidade, de uma minoria assinando uma carta hipócrita em favor de uma democracia que dá respaldo para uma esquerda que é a favor da ditadura e não da democracia, afirma Hang. O empresário deu a entender que pode seguir o exemplo de empreendedores cubanos e venezuelanos que venderam seus negócios e saíram de seus países após a ascensão da esquerda. A Veja, Hang respondeu: a primeira pergunta, o senhor se posicionou de forma crítica em relação à carta pela democracia defendida pela Fiesp e pela USP. Por quê? Hang então respondeu: trata-se de um movimento político em prol do Lula. A esquerda assinar a Carta da Democracia é igual a Suzanne von Richthofen festejar o Dia dos Pais. A esquerda é hipócrita, cara de pau. Quando ela esteve no poder aqui no Brasil durante esses 14 anos, o Lula foi visitar e apoiou todos os ditadores do mundo, não só da América Latina. A esquerda latino-americana está no poder de Cuba desde 1959 e é responsável pela quebra da Venezuela. Além disso, a esquerda sempre está do lado errado. Eu participei esta semana do Caixa para Elas e ouvi relatos de mulheres estupradas, e a esquerda sempre está do lado do bandido. E agora vai assinar uma carta para a democracia? Quem assinou junto está aí do lado de Lula. Quem assinou junto está do lado do Lula e do PT. E se porventura o candidato do PT vencer as eleições, como isso vai afetar os negócios da Havan? Foi outra pergunta dada pela Veja ao Luciano. Tenho certeza de que nós vamos vencer. O Brasil vai vencer, os brasileiros vão vencer. Eu estou notando nas ruas o crescimento exponencial do presidente. As pessoas estão botando a cabeça para pensar. Tenho certeza de que o brasileiro não quer que o país vá em direção ao que há hoje a Argentina, a Venezuela ou Cuba. Não queremos um país bolivariano aqui, mas se Lula vencer, eu vou repensar a minha vida se uma desgraça dessa acontecer. Como assim? Eu estou trabalhando há 36 anos para os outros. A gente investe em torno de R$1 bilhão por ano, abrindo lojas, gerando empregos. Nós temos hoje em torno de 22 mil colaboradores, 174 lojas. Mas eu vou repensar a minha vida, como fizeram os empresários venezuelanos e argentinos que, quando viram que o barco estava afundando, pararam seus negócios, venderam e foram embora. Eu não quero sair do meu Brasil, quero continuar investindo, gerando emprego, mas vou repensar a minha vida se uma desgraça dessa acontecer. Eu não me vejo mais investindo no Brasil se a esquerda voltar. Sei que se a esquerda voltar, não sairá mais do poder, como aconteceu em outros países. Respondeu à indagação da Veja, como assim, o empresário Luciano Hang. Outra pergunta, o que o senhor espera de um segundo governo do Bolsonaro? E Hang respondeu, teve algumas reformas que ele prometeu fazer e que acabaram não saindo do papel. Eu acho que ele entregou muito, mesmo tendo de lidar no início do mandato com presidentes horríveis no Congresso, como Rodrigo Maia, que se sentou em cima de todos os projetos. Mas para mim a reforma mais importante é a administrativa, com o objetivo de reduzir o tamanho do Estado para que se possa fazer uma reforma tributária. Eu quero, como uma empresa brasileira, comprar tudo o que for possível no Brasil. Hoje, 95% do que nós vendemos já é comprado no Brasil. Nós podemos produzir de tudo aqui. Nós temos matéria-prima, nós temos população, nós temos tamanho, nós temos que voltar a industrializar o nosso país e gerar emprego nas nossas empresas. O que eu espero do governo é que ele reduza os impostos e acabe com o IPI. Precisa reduzir toda a carga tributária para termos um país mais competitivo. Então, foram algumas das respostas e perguntas entre Veja e Luciano Hang nessa entrevista publicada pela Veja. E quem não lembra do Meu Nome é Enéas? Pois é, gente, das muitas afirmações do doutor Enéas e estão aí na internet, uma delas voltou a circular com mais intensidade. Foi a de quando ele disse: a verdade não envelhece. Em 2050, o aborto ainda será um assassinato, ainda que esteja permitido. Ter uma arma para se defender será tão ou mais importante quanto agora, ainda que seja proibido. As crianças continuarão precisando de pai e mãe, ainda que não tenham a liberdade. Eu sou conservador porque respeito aquilo que é clássico. Clássico não é o velho, clássico é aquilo que é eterno, disse um dia Ernest Carneiro, muito lembrado ainda hoje a respeito de coisas, significados, enfim, princípios importantes para o país.
E é isso que assusta os grandes produtores lá fora, gente. Só no caso do algodão. O algodão brasileiro é líder mundial em produtividade, alcançando quase o dobro dos principais concorrentes, os agricultores americanos. Foi do fracasso a liderança mundial agora. O valor bruto da produção brasileira de algodão pode bater 41 bilhões de reais, o maior da história. O recorde aparece em uma previsão divulgada pelo Ministério da Agricultura. Além disso, o número corresponde a um crescimento de 55%, gente, sobre o valor da produção de algodão de 2021. Mato Grosso aparece com o melhor resultado entre os estados, 30 bilhões de reais. A série histórica do Ministério teve início em 1989. De 2021 para 2022, a área plantada de algodão no Brasil cresceu quase 17%, de acordo com os dados da Companhia Nacional de Abastecimento. Para a safra atual, o órgão estima a safra próxima de 7 milhões de toneladas, somando a puma e o caroço. Há também 85% de todo o algodão brasileiro certificado. E há um sistema de informação que permite, inclusive, rastrear a produção desde o plantio até o produto final disponível no varejo. E tome tecnologia fazendo o agronegócio brasileiro disparar. Em uma publicação feita em suas redes sociais, a atriz Regina Duarte voltou a defender o presidente Jair Bolsonaro e relembrou uma declaração famosa dita por ela em 2002. Na ocasião, Regina Duarte se posicionou contra o então candidato petista e disse ter medo. Na época, Regina Duarte apoiava outro candidato. A atriz abordou o assunto ao compartilhar o trecho de um programa da Jovem Pan com críticas a uma iniciativa de artistas que leram Manifesto Pró-Democracia da Universidade de São Paulo. Veja o que disse Regina Duarte. Batam mesmo, patriotas, que o meu pluralismo abestado me impede de bater na categoria por mais indignada que eu esteja. Me diz aí se não é que a obliteração chega mesmo ao cúmulo do cinismo e da pouca vergonha? De que democracia essa gente está falando? Da que respeita às 4 linhas da Constituição não pode ser, porque se uma coisa o presidente Bolsonaro está fazendo é atuar constitucionalmente até o último fio do cabelo. Bolsonaro é exemplo de democracia para o mundo todo. Só podem estar fingindo que não perceberam que as 4 linhas da Constituição já estão em vigor. Que democracia essa leva quer? É possível que estejam se referindo àquela que já aconteceu na Venezuela ou a esta que está em cogitação no Chile, onde estão prestes a ressuscitar até a Constituição do Allende? E o buraco esquerdista em que a Argentina se meteu? Como em 2002, eu tenho medo, disse Regina Duarte. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. Aproveite! E nossos agradecimentos especiais hoje vão especialmente aí aos nossos inscritos, membros do canal Írio Laube e Edinete Rubim. Obrigado, hein? Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Uma ótima segunda, gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.